Muito bem, chegou a hora de falar sobre política. E quem mais entende dos bastidores de política está sempre aqui comigo, ao vivo, neste horário. Boa tarde, Paulo. Tá, tudo em paz, Anchieta? Tudo sob controle. Tudo tranquilo? Tudo em paz. Como é que estamos de temperatura política hoje? Rapaz, olha, essas coisas a gente não tem muito como fazer. Porque assim, às vezes parece, mas baixa um pouquinho, mas quando a gente vê daqui a pouco... Alguém joga uma gasolinazinha aí, já exatamente, viu, né? Muita gente no Brasil tenta apagar fogo com gasolina, né? O normal é você apagar fogo com água, mas há essas pessoas. Começaram as reuniões da transição. Hoje de manhã houve uma reunião no Tribunal de Contas da União e lá estavam dois ministros do governo Bolsonaro, o Ciro Nogueira e o ministro Paulo Guedes. Os dois reunidos com conselheiros, o Dantas está na presidência, Vital do Rego Filho, Anastasia. E o Tribunal de Contas entra nessa, a gente fica assim, às vezes, meio que sem entender o que é que tem contas com, né, com transição, mas aí quanto mais gente para reforçar essa fase, eu acho que é melhor, né? Para dar dicas, ajudar de uma forma ou de outra, eu acho que tudo isso vale a pena. O Tribunal de Contas, aliás, não é só o da União, dos estados também, hoje se envolvem com tudo. Foram transformados a partir da gestão de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, lá em 2016, em verdadeiros tribunais. Eles emitem liminares, medidas cautelares, estabelecem isso, orientam os prefeitos e gestores, né, sobre isso, sobre aquilo. Passaram a ser verdadeiros tribunais. Tem até o Ministério Público de Contas, né, também, que atua, né? Sim. Coisas bem específicas. E Randolfo Rodrigues, o senador, que foi um dos coordenadores da campanha de Lula, agora, ele disse hoje de manhã que Geraldo Alckmin é a síntese da equipe de Lula nesse período de transição. Alckmin chegou a Brasília agora há pouco, vai se reunir com o pessoal do Senado para ver questão de orçamento. O Aloysio Mercadante também já transitou hoje pelos corredores do Congresso Nacional, de modo que tudo isso faz parte dessa fase de passar o serviço para quem está chegando. Faz parte. E o general Mourão, vice-presidente, falou ontem, deu entrevista e disse que o tempo do brasileiro protestar passou, foi lá atrás. Segundo ele, quando o ministro Fachin, Luiz Edson Fachin, restabeleceu os direitos políticos de Lula. Ou seja, descondenou Lula, como alguns dizem. Ele disse que ali era para os brasileiros terem ido para a rua. Agora, hoje também perguntaram por que ele não orientou naquela época lá. Vão para a rua agora, protestar. Ninguém mandou, ninguém foi. Agora, depois que sai o resultado das urnas, fica difícil, né? Fica difícil. Mourão era tido por muitos como linha dura, mas mostrou-se moderado no exercício do seu mandato de vice-presidente da República e agora, como sabe, se está eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Houve uma sugestão hoje de manhã que eu acho que vai fazer Bolsonaro pensar um pouco, o atual presidente. Sugeriram que ele se candidatasse daqui a 2 anos a prefeito do Rio de Janeiro. Sim. Seria páreo, forte? Certamente seria, com certeza será, né? Se candidatar, forte tendência de se eleger. Sim. Alguns dizem, mas isso seria um desprestígio, como é que o sujeito é presidente da República, depois vai se candidatar a prefeito? Talvez, se for, para não ficar sem mandato, para não sair da mídia. E só para lembrar, aqui no estado da Paraíba, nós tivemos um ex-governador, Wilson Leite Braga, que depois candidatou-se a vereador e se elegeu. Sim. Com uma votação expressiva, né? A gente lembra bem. Então, isso, se vai acontecer ou não, nós não sabemos. Mas que pode acontecer? Pode. Pois bem, e Bolsonaro falou também. A gente disse que Mourão falou, Bolsonaro ontem gravou um videozinho curto, sugerindo que o pessoal saísse das estradas, desbloqueasse as estradas. Isso seria ruim para a economia do Brasil, que a metodologia dos bolsonaristas não deve ser essa, e que fizessem outro tipo de protesto sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas. E os protestos realmente estão minguando. O pessoal vai cansando, né? Porque também chega um desgaste, né? Desgaste e outra coisa. Ontem era feriado nacional de finados. Hoje não é mais. Então, muita gente que estava ontem em frente aos quartéis, nas rodovias, nas praças, hoje está trabalhando. Aí não tem mais tempo de ir, vai cansando. Também houve, de certa forma, uma pressão para que a polícia agisse. Em alguns pontos do Brasil, a polícia usou a força para tirar os manifestantes, os automóveis e tal. A turma vai enfraquecendo a movimentação. Né? Então, Bolsonaro disse que encontrem outra forma de protestar. Se vai ter algum resultado ou não, aí só o tempo dirá. Plano local. O governador João Azevedo resolveu tirar umas férias, dissemos aqui ontem, né? 12 dias aí de férias. Cícero Lucena disse, também estou cansado, vou tirar férias. Passou o comando da capital para o vice, Léo Bezerra, e disse que vai viajar com a doutora Laura Emília, esfriar a cabeça alguns dias por aí. Tem direito também, né? Claro. Descansar, tem direito também. Agora, o pessoal aqui na Paraíba também já começou a falar em eleição municipal.
Sucessão de Cícero Lucena já tem uns 10 pretendentes e aqui em Campina Grande tudo está aqui meio na moita, meio que queimando por baixo, feito o fogo de monturo, mas pretendente é o que não falta. Ontem chegaram a falar na Câmara Municipal que até a vereadora Jo Oliveira, que é de oposição, pode ser candidata a prefeita de Campina Grande. Estão falando nisso, quer dizer, parece que já começou a campanha do prefeito, né? A campanha, é verdade. Ao mesmo tempo, espera-se para os próximos dias alguma mudança no secretariado do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que seria também normal, e uma mudança no secretariado de João Azevedo. Deve fazer alguns ajustes também, porque alguns se licenciaram, né? Outros estão voltando, outras peças serão modificadas, e esses ajustes são normais depois de uma campanha eleitoral. Certamente esses ajustes virão, principalmente no secretariado do Estado, né? Do Estado, é verdade. Certamente. É um novo mandato, né? Uma nova realidade. E Pedro Cunha Lima convocou a imprensa agora no final da manhã para uma coletiva na capital. Algumas pessoas estranhando, mas o que é que Pedro tem para dizer? A verdade é que o deputado não tinha falado ainda sobre o resultado da eleição, embora tenha divulgado uma nota ainda no final da noite do domingo, reconhecendo a vitória de João Azevedo e agradecendo os votos recebidos. Essa é uma estratégia de Pedro para se manter na mídia, visando seus próximos projetos políticos. Daqui para frente, não se engane, haverá uma série de eventos, palestras, simpósios, giro pelo Estado, né? Para que Pedro se mantenha na mídia, faz parte da estratégia, até porque a partir do começo do ano que vem ele ficará sem mandato. Isso. E uma história aí de que a possibilidade de uma judicialização, né? Tem que esperar isso. O que Essa é a pergunta de hoje da boca maldita. Né? Calçadão da Cardoso Vieira. Pergunte ao mestre Anchieta Araújo por que dessa vez demorou 4 dias para começar o terceiro turno. Porque normalmente já começa... É no outro dia. No outro dia. Porque essa história do terceiro turno foi a Paraíba que inventou. Desde aquela famosa convenção de 1998, que aconteceu em 2 tempos, eu estava lá. Ali começou essa história de terceiro turno que se espalhou pelo Brasil todo. E entre as coisas que está anunciando hoje, o deputado Pedro Cunha Lima está anunciando o ajuizamento de AIMES, que são diferentes de AIGES. AIMES são ações de impugnação de mandato eletivo. E a tentativa de impugnação do mandato de João Azevedo é porque ele teria feito aquelas asfaltamento de algumas áreas centrais da cidade e tal. Então, terceiro turno está deflagrado aqui e está respondido aqui ao nosso colega lá do Calçadão. Isso mesmo. Fazer o quê? Aguardar os próximos capítulos. Exatamente. Pois é, Anchieta, é isso. Então é isso, Paulo. Amanhã é sexta, amanhã de volta, né? No sextou, com se muita você informação. quiser, eu venho no sábado e venho no domingo também. Eita, coisa boa. Não tem problema, não. Não, a eleição passou, deixa para a próxima. Deixa para daqui a 2 anos. Vamos folgar no domingo. É isso. Tá bom, Paulo. Então até amanhã, né? Muito bem. Bem, e agora chegou a hora de acompanhar as novidades